Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, a partir do seu verso 8. Amém? Mateus, capítulo 25, a partir do seu versículo 8. Amém? Louvado seja Deus. Mateus, capítulo 25, a partir do seu versículo 8. Externar a minha gratidão mais uma vez ao Senhor por esta oportunidade, aos pastores dessa igreja. Amém? Pastor, meu amigo Diabo, que Deus continue te abençoando. Falei, o pastor aí está dando fermento pro garoto, né? Rapaz, é verdade. É bom rever os amigos, irmãos. Tempo que eu não venho aqui, Deus ele tem nos abençoado, tem nos honrado, tem abrido algumas portas, e tudo é para a glória de Deus, é promessa que o Senhor tem concretizado em nossas vidas. Presbítero Arnaldo veio aqui deixar uma porção, né? É bom, irmão, é bom. Fico feliz de ver Deus usando os servos, as servas do Senhor. Há pessoas que não gostam, né? Mas tudo é para a glória de Deus. Isso é maravilhoso, Deus usar os vasos na casa do Senhor. Nem minha esposa já veio aqui, me antecedeu, e nós viemos para adorar o Senhor nessa noite. Que Deus venha recompensar todos nesse lugar. Como minha esposa falou, nós dirigimos um culto às quinta-feira, e o culto lá na minha igreja também é às terça-feira. Mas estou aqui debaixo da permissão do meu pastor, e para a glória de Deus, ele tem, me dado essa bênção para mim estar pregando a palavra do Senhor. Mas ele sempre fala, não esqueça da sua congregação. Então, nós sempre estamos se dividindo aí, honrando, porque nós temos que estar debaixo da nossa liderança. Se nós não honramos a nossa liderança, não tem como dizer que nós honramos a Deus. Então nós temos que obedecer. Se ele falar que não, é não. Se ele falar que sim, é sim. E tudo é para a glória de Deus. Amém? Rapaz, esse músico ele é daqui? Não, ainda não. Claro, tu teve na mini vigília? Rapaz, eu preguei na mini vigília, eu falei, esse garoto estava lá. Amém? Que Deus continue te abençoando. Amém? Deixa Deus te usar aí. Mateus capítulo 25, a partir do seu versículo 8, vai nos dizer assim: e imprudente, é porque a minha tradução é diferente, e as imprudentes disseram às prudentes: dai nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. E você pode se assentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Serei bem sucinto naquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, mas confesso que serei fiel à sua mensagem. Irmão, estamos diante de um texto é esse que Mateus ele vai descrever, uma história narrada por próprio Cristo, a qual ele vai dizer na sua palavra. E é interessante que Jesus ele vai iniciar esse texto dizendo que o reino do céu é semelhante às 10 virgens. É interessante nós compreender que Jesus ele conta uma parábola. E a parábola vem do grego e significa parabolé, perdão. E o que isso significa? É comparar, é colocar ao lado. Então Jesus, dentro da sua ilustração, ele quer comparar algo que ele quer transmitir para aquele que lhe ouve. E nessa parábola, ele vai dizer que o reino do céu é semelhante a 10 virgens. Porém, ele começa a descrever dizendo que as 10 virgens, 5 são prudentes e 5 são loucas. Ele vai dizer que as 5 loucas, elas vão preparar sua lamparina, porém não leva consigo azeite. Mas ele traz essa comparação dentro da cultura judaica. Comparação é essa que ele vai comparar um casamento. Só que ele não vai dizer da noiva, mas vai dizer das virgens. Porque as virgens eram acompanhantes da noiva. Então, dentro da cultura judaica, as virgens eram as damas de honra, elas donzela. E dentro dessa cultura, eles casavam à noite. E por isso as donzelas carregavam consigo uma lamparina.
para iluminar o caminho. Então a noiva, tendo o conceito dos pais para se casar, ela se programa o seu casamento, prepara as donzelas, as virgens, e as virgens carregavam uma lamparina. Então à noite o noivo vinha ao encontro da noiva, e ao se encontrar com a noiva, eles iam para a festa celebrar as bodas. Porém a noiva, ela fica programada esperando se encontrar com o noivo, e as virgens também vigilantes, esperando o noivo se encontrar com a noiva. De uma forma de procissão, o noivo vindo ao encontro com a noiva, então se encontravam e ia para a festa celebrar. Então é dentro dessa cultura que Jesus quer narrar esta parábola. Mas ele vai dizer que as insensatas carregavam consigo lamparina, porém não levou consigo azeite. Diferente das outras 5, que tinha azeite na sua botija e também a sua lamparina. Jesus, ele está lhe dizendo, ilustrando que aqui haverá um encontro. E esse encontro é ambos, a noiva com o noivo, mas porém as virgens também vão se encontrar. E o papel das virgens é iluminar o caminho com as suas lamparinas. Aleluia! Então elas têm um papel fundamental neste encontro. Jesus começa a dizer que haverá um encontro. Segundo, ele vai dizer que então o noivo vai tardar. O noivo se tardou. Tardando-se o noivo, a Bíblia nos diz que então as donzelas ou as virgens, ambos as 10, vão dormir e adormeceram. Mas a Bíblia diz que à meia-noite elas fizeram isso. Porém a história nos narra e vai dizer que se ouve um grito, e dentro deste grito uma palavra pronunciada a dizer: aí vem o noivo. A Bíblia diz, meus irmãos, que elas então se levantam, e ao se levantar, elas preparam a sua lamparina. Mas, porém, as insensatas vão notar que a sua lamparina está se apagando. É dentro deste contexto, que eu serei bem breve, que eu tenho uma palavra de Deus para revelar o coração. Percebemos que Jesus narra um encontro. Porém, neste encontro, ele narra também vigilância. Por que vigilância? Porque o noivo vai encontrar com a noiva. Se o noivo vai encontrar com o noivo, então haverá um encontro. E dentro deste encontro, terá também necessidade de ter uma vigilância. Porque se eu vou encontrar com alguém, eu tenho que estar atento para ouvir a voz daquele que vai encontrar comigo. Porque se eu não estiver vigilante para ouvir a voz daquele que vai encontrar comigo, eu não ouvirei e ficarei. Então Jesus está ilustrando que o reino do céu é semelhante a isso. Que haverá um dia um encontro com a noiva, com o noivo. Porém também a necessidade de nós estar vigilantes, para que assim nós podemos ter um encontro com aquele que vai encontrar conosco. E nas nuvens nós encontraremos com ele. Para isso aconteceu a necessidade de ter uma vigilância. Porém ele continua a dizer que elas adormeceram. Nesse adormecer aqui, presbítero Arnaldo, é interessante que dá a entender que o noivo se tarda, ou o noivo erra o horário, o noivo perdeu o horário. Mas na verdade o tardar aqui é Deus dando a oportunidade para aquelas que tinham lâmpada, mas não tinham azeite, procurar azeite para manter a lâmpada. Deus, aleluia! Então o tardar do noivo aqui não é que o noivo se atrasa, chega na hora errada, vai chegar no momento errado. Não, é dando uma oportunidade oportuna para aquele que não está pronto se preparar. Aleluia! Porque o encontro vai acontecer. E se o encontro vai acontecer, Deus ele está ilustrando na sua parábola a oportunidade de dar alguém a se arrepender, a voltar à vigilância, a voltar a buscar, para que naquele grande dia de encontro se encontrar, ele esteja preparado para encontrar com o noivo. Então tardar, meus irmãos, do noivo aqui é oportunidade, é dar tempo. Só que o texto vai dizer que à meia-noite houve-se um grito, e neste grito vão dizer: aí vem o noivo, sai para encontrar com ele. Quando as insensatas, ao perceber
que a sua lamparina está apagando, está se apagando, elas correm até as prudentes e diz às prudentes: me dá um pouco do seu azeite ou um pouco do seu óleo, porque a minha lamparina está se apagando. O que o Senhor quer ministrar ao nosso coração, e aqui eu começo a ministrar a palavra do Senhor, é que Ele está falando de um encontro, e esse encontro fala daqueles que acreditam que um dia vai encontrar com Ele. E se um dia você crê que vai encontrar com Ele, assim eu quero acreditar. Aleluia. Foi falar com fé, você tem que acreditar que um dia você vai encontrar. Aleluia. Mas aquele que não tem fé e aquele que não tem esperança, aquele que não tem credibilidade que um dia vai encontrar com Ele, ele fica despreparado. Ele não tem uma vida de vigilância, é desorganizado, ele cochila. Pastor, há problema de cochilar? Não. Sabe qual é o problema de cochilar aqui? É não estar preparado, mas está dormindo. É não estar preparado, mas está cochilando. Pastor, aplica para mim entender? Aplico. O problema que nós estamos vivenciando no século 21 é muita gente dormindo despreparado. É muita gente cochilando despreparado. Pastor, eu já escuto isso desde a minha mocidade. Pastor, eu já escuto isso desde a minha tataravó. Quando eu pensei que eu era alguém, até agora isso não aconteceu. Mas Deus me trouxe aqui para pregar para alguém que isso é uma realidade. A trombeta vai tocar. Oh glória! A trombeta vai tocar. Oh glória! Jesus não vem reter, meu filho. Jesus não vem reter, minha filha. Deus está te dando a oportunidade. Se a tua lamparina está se apagando, hoje não é noite de você viver no limite, mas você tem reserva para manter a lamparina acesa. Aleluia! Obrigado. Aleluia. É uma realidade, isso vai acontecer. E as insensatas, elas dormem. E as prudentes também dormem. Mas uma coisa é você dormir preparado, outra coisa é você dormir despreparado. Não se preocupa com nada. É igual a música do Mundão aí: deixa a vida me levar. Vai. Um dia o noivo vem. E quando ele vir, de quem é a salva? Aleluia! A quem ela pertencerá? E a Bíblia diz que então elas levantam, pede azeite. E as prudentes vai dizer: não vou te dar azeite, senão vai faltar para mim, vai faltar para você. Vai comprar. Literalmente, eu não posso dizer que esse azeite aqui é unção, é o Espírito Santo de Deus, senão vou ferir o texto. Literalmente, o que o Senhor está tratando aqui, que a lamparina delas estão se apagando. Se o Senhor está tratando o assunto de uma lamparina se apagando, Ele está dizendo a luz. A luz está se apagando. O salmista ele vai dizer: lâmpadas e luz é a tua. Então, quando a palavra ela é prioridade na tua vida, quando a palavra é legalidade na tua vida, ela é luz, ela é lâmpada, ela é luz, ela é lâmpada. Não, tem pouca gente que entendeu isso aqui. Quando a palavra ela é luz e é prioridade na tua vida, ela é lâmpada para iluminar os seus caminhos. Ela é a palavra. O diabo tenta armar contra a tua vida, mas a palavra ilumina o teu caminho. O diabo tenta embaraçar a tua vida, mas a palavra ilumina o teu caminho. Eu nunca vi se nada acontecer se não for através da palavra. Antes de acontecer a existência, Deus falou através da sua palavra. A palavra ainda é prioridade, a palavra ainda é legalidade, a palavra traz mudança, a palavra é cura, a palavra é libertação, a palavra ainda transforma. A palavra ainda acende. A palavra ainda transforma. E saindo um pouco aqui da cultura e entrando um pouquinho no poder, porque literalmente o azeite aqui não quer representar o Espírito, mas é apenas uma ilustração dizendo aquilo que tinha que se manter aceso, que era o lamparina. Mas trazendo agora para nós, eu vou me lembrar de uma certa vez Paulo na ilha de Malta. A Bíblia vai dizer que ele ali, presbítero Arnaldo, ele chega ali porque o barco naufragou. E com ele 270 almas junto com ele estava. A Bíblia diz que quando ele chega naquele ambiente, meus irmãos,
A história vai dizer que os bárbaros vão abrigar eles. E assim os bárbaros abrigando eles, dando abrigo a eles por causa da chuva e por causa do frio, vão acender uma fogueira. E nessa fogueira eles se aqueceram. Só que a história diz que Paulo saiu ao encontro para buscar graveto. E ele buscando graveto, ele lança graveto ao fogo. E ao lançar o graveto no fogo, a Bíblia vai dizer que uma serpente saiu e pendurou em suas mãos. Se você olhar a tradução do texto, vai dizer por causa do calor. A serpente saiu e pendurou na sua mão. O que o texto quer narrar para nossas vidas é: por causa do calor a serpente se manifestou. Por causa do calor a serpente se revelou. Por causa do calor a serpente se manifestou. E qual é a diferença dos fogos que o bárbaro acendeu para manter, ou melhor, que o Paulo manteve o fogo aceso? A diferença é que serpente estava acomodada com fogo de bárbaro. E o que é fogo de bárbaro? É aquele que acende hoje e amanhã está apagado. E o fogo de Paulo, ele não acende hoje, mas ele mantém aceso o fogo. Pastor, aplica para mim, eu aplico. O negócio é você acender hoje e amanhã manter aceso. O negócio é você acender hoje e amanhã continua aceso. Não, pastor Manhoro, o negócio é tu cantar hoje e amanhã permanece cantando. O negócio é marchar hoje e amanhã permanece marchando. Porque serpente não tem medo do fogo que acende, mas depois apaga. Mas ela tem medo do fogo que se mantém aceso. Glória a Deus. Tem muita gente que acende hoje, mas amanhã está apagada. Tu acha que o inimigo das nossas almas tem medo de mim estar aceso hoje, amanhã está apagado? Nem assusta, nem se manifesta, fica no secreto. Mas a Bíblia diz que quando Paulo mantém o fogo aceso, por causa do calor ela se manifesta. E por causa do calor ela pendura em uma das suas mãos. E a Bíblia diz que mal nenhum lhe aconteceu. Mas mesmo assim ele sacudiu no fogo. E a Bíblia diz que então os bárbaros vão começar a ver a ele e olhar e dizer: certamente é assassino, porque escapaste do mal, mas da justiça não escapará. Eles vão esperar que ele se inchasse, caísse duro e morresse. Mas a Bíblia diz que vai passar por alguns tempos, algumas horas, e nada lhe sobreveio. E teve que mudar de opinião a respeito dele mesmo. O texto vai dizer para mim e para você: a serpente está pensando, já que não atingiu por dentro, eu vou atingir por fora. Ou já que não atingiu por fora, eu vou atingir por dentro. Tentando te desanimar, te parar, te oprimir. Mas aqui tem uma palavra de Deus para o teu coração: a serpente não vai prevalecer na tua casa. A serpente não vai prevalecer na tua vida. Porque o fogo que pega aqui, pega na tua casa. O fogo que pega aqui, pega no teu trabalho. O fogo que pega aqui, pega onde você pisar as plantas dos seus pés. Porque Paulo vai dizer que nós temos que se gloriar nas tribulações, porque as tribulações nos dá perseverança, e as perseveranças nos dá maturidade ou experiência, e a experiência nos dá esperança. O mal não vai te parar, serpente não vai te parar, veneno não vai te parar, porque a tribulação faz nós produzir, é produzir. Os carnais estão pensando: vai parar por causa da serpente, vai parar por causa do veneno. Mas a tribulação é produzir, é produzir, é produzir, é produzir, é produzir. O que tem a ver isso, pastor? Simples. Que tipo de grupo você é? Insensato ou prudente? Aleluia. As prudentes, presbítero Arnaldo, não se importa com o dia de amanhã. Não se importa, ou melhor, as loucas não se importa com o dia de amanhã. Não se importa de encontrar conosco. Essa noite aqui, eu vim pregar uma palavra para aqueles que ainda acreditam que a trombeta vai tocar. Glória a Deus. Eu vim pregar uma palavra aqui para crente que ainda acredita que vai se encontrar conosco. E para que isso venha acontecer e ser uma verdade na nossa vida, é necessário nós manter a nossa lamparina acesa. Oh glória, porque a Bíblia vai dizer que as insensatas tinham a lamparina, porém estava até acesa, mas não tinha reservatório. Só vivia no limite. Mas aquele que tem reservatório, ele entende: eu estou
estou aceso hoje, mas amanhã eu preciso estar aceso. Eu estou aceso aqui agora, em casa eu tenho que estar aceso. Não adianta eu estar fogo aqui dentro, mas na minha casa eu estou apagado. Não adianta ser tocha aqui dentro, mas no meu trabalho eu estou apagado. O diabo tem que olhar para mim e dizer verdadeiramente tem presença, tem unção, tem azeite, a lamparina dele está acesa. Tem alguém com a lamparina acesa? Tem alguém com a lamparina acesa? A serpente tentou te buscar, a serpente tentou te desanimar, dizendo não vai para o culto, fica em casa, fica prostrada, está na reserva, não tem reserva, está no limite, mas tu veio aqui buscar, e quem vem buscar vai receber, porque noite de hoje você é apagado, não vai. Oh, glória. Eu separei até uns bolsos, mas eu não consegui. Eu não consigo, regional, pregar nos bolsos. Eu não consigo. Aleluia. Irmão, quem me conhece sabe, eu tento, às vezes, fugir daquilo que Deus coloca no meu coração. Mas como nós somos temente e fiel à sua palavra, eu não posso fugir. Eu sei que é um culto de libertação, mas é uma campanha que você não vai viver da reserva, vai viver do limite, porque você tem reserva. Mas para nós ter reserva, irmão, é necessário nós fazer como Paulo, nós buscar a Deus. Porque se você não buscar, crente, você não vai suportar. Se você não se relacionar, você não vai suportar. Ou a diferença do fogo que os bárbaros acendeu para aquilo que Paulo vai manter é porque ele é um homem que mantém. E o que Paulo quer dizer para nós, nas suas cartas, que para as tribulações produzir na nossa vida, é necessário nós deixar que ela produza. Porque quando nós entendemos que as provações ela não foi feita para nos parar, mas sim para fazer nós produzir, nós entendemos que nós vamos perseverar. A luta está forte, o vento está soprando, a pancada está dolorosa, mas você continua perseverando, porque você está produzindo. É por isso que os carnal não entendem os crentes, pastora. Vê um crente na prova, na luta, mas está indo para a casa do Senhor da glória. Vê um crente na provação, mas está indo para o culto adorar. Vê um crente na provação, roda, gira, fala em mistério, dá lugar ao Espírito Santo. Não entende que coisa é essa? Como pode uma coisa dessa acontecer na vida desse crente? É porque o crente entende que o crente tem que produzir nas tribulações. O crente ele entende que é nas tribulações que ele vai produzindo. É por isso que você tem que botar um sorriso no teu rosto e dar a melhor glória para ele. Porque dentro dessa aprovação é para tu parar, dentro dessa aprovação é para tu desistir. Mas olha para você, crente, tu está narrando aí, dando glória para ele, adorando ele, prestando tudo para ele. Olha a maravilha que ele está fazendo nessa noite. A intenção de Satanás é te neutralizar, mas tu entender que é na produção que você vai produzir, e o nome do Senhor vai ser glorificado. É produzir, irmão. E a lamparina precisa estar acesa, porque ele vai dizer que o noivo voltou e as portas estavam fechadas. E eu quero acreditar que nessa noite há pessoas que não deixaram de viver essa realidade, que ele vai voltar. De repente você queria até ouvir um outro tipo de mensagem, mas foi essa mensagem que Deus me deu. Confesso que eu até tentei fugir, mas foi a mensagem que o Senhor me deu. E essa mensagem é uma realidade tão real na nossa vida, porque eu vejo as insensatas dormindo sem estar prontas. Eu vejo as insensatas saber que vai ter um encontro com o noivo, mas não leva a reservatória. Porque o que vai manter o fogo aceso não só é aquele que ela está na lamparina, mas é a botija com óleo. Então tem que ter reserva. Aleluia! O crente que não tiver reserva, ele não aguenta, ele não sustenta, ele não consegue produzir. É por isso que eu fico maravilhado de ver os irmãos dando lugar aqui. Eu fico maravilhado de ver a igreja do jeito que está. Os irmãos mesmo na luta, na prova, na situação difícil. Só Deus sabe a guerra que está passando. Só Deus sabe a fase que você está enfrentando. Mas você veio, adorou,
entregou o teu melhor. Glória a Deus. Glorificou, exaltou o nome do Senhor. Não precisou Deus falar, eu vou te dar para adorar. Você entregou, porque cuida lugar de entrega. Cuida lugar de caminhamos para entregar a Ele, não é só para pedir. Primeiro nós entregamos, fazendo igual aquele homem que acho que fala memória, Mateus capítulo 8, aquele leproso. Jesus está curando, no capítulo 5, Jesus está curando muita gente. Está curando muita gente. Mas a Bíblia diz que agora Jesus sobe para um monte e começa a pregar o sermão da montanha. Jesus encerra o período de cura. E é só ensinamento, é só ensinamento, é só ensinamento. Mas a Bíblia diz que no capítulo 8, se não falha a memória, o homem vai se encontrar com Jesus porque Jesus está descendo com a multidão. E aquele homem, a Bíblia diz que se prostrou e adorou. Aquele homem é leproso, gente, sabe o que é isso? Ele é leproso. Ele não poderia estar no meio, mas ele está de longe, atentando, olhando, esperando a oportunidade para quê? Para pedir não, a oportunidade para adorar a Deus. E quando Cristo desce e ele adora, e a Bíblia diz que ele se prostrou e adorou, e falou: Senhor, se tu quiseres fazer, tu pode fazer, ou se tu quiser me curar, tu pode me curar. Jesus vai dizer: não só quero, mas seja curado. Sabe qual é o plano com isso? Antes de pedir, ele entregou, ele adorou, ele exaltou, ele glorificou. Sabe qual é a raiva de Satanás? Você poderia entrar aqui como murmurador, só para murmurar, só para questionar, mas tu entrou aqui para adorar, exaltar, glorificar. Tem alguém que vem adorar? Abra a tua boca aí, 30 segundos, e dá a melhor glória para ele, porque a glória não é para o pregador, a glória é para aquele que vai adorar. E essa é a raiva do diabo na nossa vida. Essa mensagem de repente pode soar no coração de quem está enfrentando guerras, lutas difíceis passando na sua vida, mas ele vai entregar. E entregar e ouvir uma mensagem que ele vai voltar para encontrar, e não ouvir uma mensagem que ele vai te dar, mas se encontrar e você permanecer até agora, saia daqui abençoado. Saia daqui abençoado. Aleluia. Porque maravilhoso é nós ouvimos uma mensagem e saber que ele vai voltar. Aleluia. E ele só requer de nós a vigilância, o preparamento, para que assim nós podemos se encontrar com ele. Então nessa noite, você não vai viver de limite, mas você vai ter reservatório. Para manter a tua casa de pé, para manter a sua vida de pé, para manter o seu ministério de pé. Eu estava falando, minha esposa estava falando aqui, eu disse que eu vi aula ali, eu tentando me vigília. No dia que eu fui pregar nessa minha vigília, pastor, eu dobrei meu joelho e orando, eu consegui levantar. De repente, quando eu levantei, uma mão tocou meu ombro e meu filho desesperado. Ele tinha sofrido um acidente. E foi no dia que eu ia pregar. Eu falei: como eu prego? Não tenho nem estrutura para pregar. Não tenho nem força para pregar. Minha mente não vai nem funcionar direito. E até hoje, às vezes, o inimigo tenta jogar essa sensação de culpa na minha cabeça, porque foi eu que mandei ele ir. Foi eu que mandei ele ir até pelo caminho que ele sofreu acidente. Mas Deus guardou, deu livramento. Aleluia. Não aconteceu nada, só morri. Mas eu fiquei com aquela sensação de culpa na mente. Eu falei: agora. E é nisso que Deus ministra no meu coração, e assim quando eu dizer para alguém que aqui me ouve, tira essa sensação de culpa da tua mente. É muita gente dentro da igreja, deprimido, oprimido. Pessoas que muitas vezes carregam trauma do passado. Pessoas que não têm um bom movimento, relacionamento, porque ele está carregado na sua mente de trauma do passado. E o diabo está tentando dessa maneira querer até mesmo te isolar a tua mente, prender a tua mente, trancar a tua mente. Você não tem paz, você não tem alegria, e muitas vezes não tem nem prazer de se relacionar para manter a sua lamparina acesa. Mas Deus me trouxe aqui para dizer isso para alguém. Deus falou aqui comigo em cima desse altar: se liberta desta prisão, para de viver neste limite, porque Deus te trouxe aqui para te dar reservatório, para você não viver sobrevivendo, mas para você viver a tua vida e viver os planos, projetos que Deus tem para a tua casa, tem para o seu ministério. Ei, levanta a tua cabeça, para com esse negócio. O diabo quer te levar para um quarto escuro, o diabo quer te isolar, o diabo quer te botar numa depressão, mas com o poder do Senhor nessa noite, ele está cancelando toda a obra do mal, todo o veneno da serpente. Há um cancelamento do céu em toda a obra de Satanás sobre a tua casa, sobre a tua vida. Eu não sei se você recebe isso, mas se esqueça as tuas duas mãos no céu, porque hoje Deus está cancelando, vulnerando a tua casa, vulnerando a tua família, vulnerando a tua parentela,
adversário. Era para dar errado, mas no lugar que era para dar errado deu certo, porque a mão de Deus operou na tua vida. Então sai daqui recebendo essa palavra e entendendo, porque eu sou muito detalhista e eu gosto de explicar. Não basta ter lamparina, não basta ter nome, não basta ser reconhecida, basta também manter aceso. E a palavra de Deus ainda é luz. Mantenha ela acesa na tua vida, mantenha ela acesa no teu coração. Pastor, eu recebi uma palavra e essa palavra me machucou. Foi a palavra de Deus? Não. Então a palavra de Deus, que ela tem que estar acesa no nosso coração, porque é ela que vai nos dar sustentabilidade para se manter aceso e perseverante na obra do Senhor. Bota a mão sobre o seu coração. Bendito Deus.